A nossa pegada hoje, então, é o diagnóstico diferencial de lesões brancas. E aí a gente começa já na largada a ter algumas discrepâncias, algumas dúvidas e algumas discussões de como a gente vai classificar o que é lesão branca. Ó, a Juliana falando do curso aí. Obrigado, Juliana. Pessoal, existem algumas maneiras da gente abordar e classificar as lesões bucais. A maioria dos sistemas de classificação não se baseia na principal característica clínica das lesões, e se baseia sim na patogenia delas. Quer dizer, no mecanismo de desenvolvimento dessas lesões. Por isso que a gente estuda academicamente na faculdade lá tumores, inflamação, lesões reacionais, infecções fúngicas, infecções bacterianas, tudo vem segmentado, lesões autoimunes, tudo vem segmentado, obedecendo a patogenia, quer dizer, o processo biológico, a história natural da doença, o mecanismo de desenvolvimento delas. Aí quando a gente vai trabalhar, as lesões se apresentam de forma aleatória, e a tendência natural, quando a gente vê as lesões se apresentando aleatoriamente, não é lembrar daquela maneira formatada lá da patogenia delas, porque a gente não sabe ainda o que nós estamos enfrentando, a gente ainda não tem o diagnóstico. E aí vem o problema de você estudar isso na maioria dos livros de patologia ou de estomatologia ou nos atlas. É como se eles partissem do pressuposto que você já sabe o que é a lesão. Você já tem o diagnóstico e você estaria indo lá para esse livro para saber mais, ou para ver a conduta, ou talvez para ver diagnósticos diferenciais. Mas quando a gente está considerando o diagnóstico das lesões brancas e de qualquer outra lesão, na verdade, a gente precisa dar um passo para trás nesse processo e partir então da característica principal da doença, que no caso, em particular de hoje, será as lesões brancas. Veja bem, e aí a gente precisa lembrar como é que o epitélio se comporta, ou como a mucosa, sendo um conjunto formado pelo epitélio e pelo tecido conjuntivo que está embaixo dela, que vai ser responsável pela nutrição desse epitélio, pela manutenção desse epitélio, e é parte integrante fundamental da mucosa, como eles reagem a diferentes situações. Como assim? Bom, diferentes situações pode ser uma agressão externa que está atuando sobre a mucosa, ou pode ser uma agressão que está vindo de dentro do tecido, do próprio tecido conjuntivo. Veja bem, aí você vai ter situações onde você tem um agente externo, que pode ser mecânico, como uma dentadura, ele pode ser fúngico, como a candidíase, ele pode ser viral, como é no caso do sarampo, ou você pode ter algo que o próprio organismo está produzindo e está atuando sobre aquele epitélio, como por exemplo no líquen plano, no lúpus, que também pode dar lesões brancas, e tudo isso vai se manifestar, ou pode se manifestar, né, eles não vão ser brancos sempre, como alterações brancas da mucosa. Por isso que talvez estabelecer esse diagnóstico diferencial seja algo que sempre suscite dúvida, que sempre a gente trabalha assim com um pouco de incerteza do que nós estamos vendo. Então, seguindo esse raciocínio que a gente precisa lembrar do tecido que a gente está trabalhando, quais seriam as maneiras básicas assim que esse epitélio ou que essa mucosa poderia reagir? Quando a mucosa sofre uma agressão, se ela é de uma intensidade forte, você vai ter uma úlcera, porque não vai dar tempo do tecido se adaptar, e naturalmente você vai ter a ferida se estabelecendo ali e vai aparecer então uma úlcera. Haverá outras circunstâncias onde essa agressão ela é de uma intensidade mais suave, ela é de uma intensidade mais tranquila, e aí então você pode ter a formação da área branca. Então a gente tem a possibilidade da mucosa reagir ulcerando, da mucosa reagir formando uma área esbranquiçada, que na maioria, mas não em todas, mas na maioria das vezes vai ser por excesso de ceratina. A gente vai retomar esse conceito logo em seguida. Você vai ter a possibilidade de que fique eritematoso, e isso significa vermelho, e também a hipótese de associar essas duas áreas,
que fique branco e eritematoso, e uma quarta forma reacional, que você tem algo proliferativo, algo que vai crescer. É só isso que vai dar na mucosa? Não, a gente vai ter as lesões bolhosas, a gente vai ter a formação de placas, a gente pode ter as lesões pigmentadas, né, as lesões escurecidas, que podem ser melânicas ou vasculares, enfim. Mas, considerando o aspecto de que essa mucosa está sofrendo algum tipo de agressão, que essa agressão ela pode ser do próprio organismo, como no caso das patologias autoimunes, ou ela pode ser uma agressão externa, nós teremos essa resposta dentro de uma dessas quatro possibilidades. Quando fica branco? Bom, quando fica branco, ou você tem excesso da produção de ceratina, ou você tem algo sobreposto à mucosa, algo que não é dela. E aí então vai a primeira dica importante para você fazer o diagnóstico diferencial. E esse diagnóstico diferencial, ele é muito baseado, sim, muito ancorado na semiotécnica. E essa é uma linha de trabalho, de pensamento que a gente vai enfatizar bastante. Nós acreditamos tremendamente na semiotécnica, quer dizer, você tem que examinar o paciente tocando nele, depois de fazer aquela anamnese toda detalhada, que nós vamos provavelmente ter uma live sobre isso, mas você precisa tocar e fazer uma semiotécnica minuciosa, e esse conjunto de informações que a semiotécnica é capaz de te dar, ninguém te ensina de forma objetiva, assim, porque você precisa desenvolver. A gente consegue te dar dicas de como você pode melhorar a sua semiotécnica, mas é obrigatório que você toque e você sinta a diferença de consistência das lesões, você perceba se ela sangra ou se ela não sangra quando você toca, você perceber a reação do paciente quando você toca a lesão. Isso não tem nada a ver com sadismo, né? Não, eu vou tocar a ferida para ver se dói. Não, não é isso. Você vai tocar a ferida para ter uma informação fiel a respeito da reação dele. Então esse primeiro ponto da semiotécnica, de você fazer um exame minucioso, onde então você vai tocar realmente nas lesões, tocar realmente no paciente para perceber o que está acontecendo, é muito importante, e se ancora aqui o primeiro aspecto do diagnóstico diferencial dessas lesões, que vai de você raspar a lesão. Ah, mas é tão simples assim? Sim, o primeiro passo no diagnóstico diferencial das lesões brancas é você raspar a lesão, porque você tem um universo muito restrito, muito pequeno de lesões brancas que vão sair raspando. A primeira situação que você tem que pensar quando você raspa, e aí raspa com uma espátula, pode eventualmente usar a sonda exploradora, não vai usar a parte da ponta, claro, né? Mas vai usar aquela parte de sondar cárie, não a parte de sondar teto de câmara, pressiona ela na mucosa, no tecido e arrasta ela. E aí você vai conseguir saber se a lesão branca sai raspando ou não. Eu não tenho espátula no consultório porque eu não costumo fazer isso. Não precisa. Você vai fazer isso com a sonda exploradora, porque sonda exploradora todo mundo tem no consultório, eu imagino. Aí, você tendo essa lesão removida por raspagem, a sua primeira hipótese no diagnóstico diferencial é de uma infecção fúngica. A mais comum delas é a candidíase, que é a infecção micótica mais comum, e você ainda vai ter a hipótese de ter acúmulos que não necessariamente são fungos e que também saem raspando e que também são brancos, como por exemplo na língua saburrosa. Então lá na língua saburrosa, se você raspar, aquilo também vai sair, mas usualmente ali você tem acúmulo de restos de alimento, acúmulos de ceratina que está descamando da língua, e não necessariamente o fungo, embora a cândida possa ter um papel na patogenia da língua saburrosa. Muito bem, a gente começou essa conversa justamente dizendo que essa questão da patogenia é como normalmente a literatura costuma enfocar as lesões. E aí então, você também não vai ter consenso, por incrível que pareça, na definição do que é a lesão branca. Você vai encontrar artigos, livros, que vão descrever algumas lesões que você não vai nem concordar que elas sejam brancas. Por quê? Porque justamente há essa
falta de padronização nos critérios quando você não está considerando o mecanismo de indução da lesão. Então você vai encontrar na literatura, por exemplo, a citação de grânulos de Fordyce como lesões brancas. Grânulos de Fordyce são glândulas sebáceas ectópicas, aparece muito na mucosa jugal, aparece um pouco na mucosa do lábio e aquilo, para a maioria das pessoas, é amarelo, mas você pode encontrar eles descritos também como diagnóstico diferencial de lesões brancas, que é aquele pontilhadinho que você vai ver na mucosa. Bom, a gente então citou a hipótese da candidíase, e a candidíase tem uma outra variação muito típica, muito característica, que ela acontece nas comissuras, na face interna, e ela é uma placa branca de tamanho moderado, aí de 2 a 3 centímetros, e que frequentemente ela é bilateral e tem um formato triangular. Isso se chama candidíase leucoplásica. É uma forma particular de candidíase que é considerada uma lesão cancerizável. Mas esse nome é engraçado, né? Afinal, ela é candidíase ou ela é leucoplasia? Ela é uma leucoplasia que tem associação do fungo. Isso aparece em pacientes que fumam uma quantidade grande de cigarros. Quantidade grande quer dizer pessoas que fumam de 30 cigarros para cima por dia. 30, 40, tem indivíduos que chegam a fumar 60 cigarros por dia. São essas pessoas que costumam desenvolver essa candidíase leucoplásica, que com muita frequência ela é bilateral nessa posição aqui, só que na mucosa pelo lado de dentro. E é uma lesão de difícil solução, porque você pode melhorar a lesão se você usar antifúngicos, ela responde se você fizer o tratamento clássico, padrão da candidíase, mas ela não vai desaparecer. Se você remove toda ela cirurgicamente, ela acaba recidivando, porque ela está relacionada ao tabagismo, e esse tabagismo é muito intenso. Então, para que você consiga resolver efetivamente, precisa mexer em algo que todos nós sabemos que é extremamente difícil e complicado, que é o hábito desse paciente fumar. Porque se ele não diminuir o tabagismo, essa candidíase não diminui não, na verdade parar, né? Às vezes a gente aborda os pacientes pedindo que eles diminuam o tabagismo, mas eles precisam parar de fumar, na verdade. Então, enquanto isso não for solucionado, a candidíase leucoplásica ela não some. E ela vai sumir muito tempo depois que o paciente parar de fumar. Portanto, é um paciente que vai ter que obrigatoriamente ficar vinculado conosco. É um paciente que não pode ter alta nunca, porque ele tem uma lesão branca cancerizável associada a um hábito extremamente grave, extremamente sério, e que usualmente não é pouco cigarro que essas pessoas fumam. Então, essa é uma variação da candidíase que ela não sai raspando, embora ela tenha lá no nome candidíase leucoplásica. Ela também aparece citada às vezes na literatura como candidíase crônica hiperplásica, é uma outra nomenclatura que se refere à mesma lesão. E aí então, a forma clássica da candidíase então que sai raspando, né, é a candidíase, aquela descrita como pseudomembranosa, porque aquela parte branca parece uma membrana, parece uma nata, e aquilo são as hifas do fungo. Ela também está implantada no epitélio, então ela entra para dentro do epitélio. Quando você raspar aquilo, você vai enxergar uma superfície eritematosa, às vezes sangrante. Então esse é o primeiro ponto importante, né? Faz a semiotécnica, raspando a lesão branca não saiu, você vai evoluir nas outras hipóteses. A lesão branca saiu, destacou, resultou nessa superfície eritematosa, e se não estiver relacionada com tabagismo, que olha, a candidíase hiperplásica, essa das comissuras, se o paciente não fuma, ela é uma candidíase, ela é uma leucoplasia como as outras, porque aí ela passa a ser uma lesão idiopática, e manchas brancas idiopáticas são leucoplasias. Então caímos num diagnóstico diferencial muito importante aí. Ó, entrou a Grazi Lavrati aí, nossa colega de trabalho. Um abraço aí, Grazi. Muito bem. Passamos então assim especificamente
para a questão da língua que nós vínhamos discutindo quando a gente citou a língua saburrosa. Que outras situações podem acontecer de lesão branca na língua? A mais comum delas é a língua geográfica, que é a glossite migratória benigna, que são aquelas áreas brancas que lembram o mapa. E aí o ponto importante no diagnóstico é a conversa, é a anamnese, é saber do paciente se aquelas manchas mudam de lugar. Muitas vezes o paciente nem notou que tinha, não sabia, e aí a gente não vai ter essa informação. E a questão é que, se você está em dúvida se é língua geográfica, observe a lesão, você pode fotografar a lesão para ter um padrão de comparação e observa aquilo 2 semanas depois. A língua geográfica é uma lesão absolutamente inocente, considerada idiopática. Alguns livros citam que nos Estados Unidos a prevalência é 2% da população, aqui a gente não sabe, a gente não tem estatística. A gente sabe que isso é amplamente distribuído, aparece em criança, em adultos jovens, em adultos na fase média da vida, em pacientes idosos. Enfim, você vai encontrar ela amplamente distribuída em todas as faixas etárias. E aí, a outra possibilidade que você pode ter de lesão branca na língua é a língua pilosa, que normalmente ela é pigmentada, mas ela pode não estar pigmentada ainda, porque ela é um prolongamento das papilas filiformes. E as papilas filiformes é ceratina. E a gente já discutiu esse aspecto, né, que normalmente as coisas elas vão resultar brancas justamente pelo excesso de ceratina. Se essas papilas filiformes prolongadas da língua pilosa absorverem pigmento da dieta, do café, da Coca-Cola, de bactérias cromógenas, enfim, aí elas vão ficar escurecidas e aí você vai ter o aspecto que é mais clássico da língua pilosa, que é ela ser escura, ela não ser branca. Mas você pode ter língua pilosa branca, sim. Mais uma situação da língua é você ter a leucoplasia pilosa. E talvez uma parte dessa dificuldade, pessoal, que a gente tenha para estabelecer esses diagnósticos diferenciais das lesões brancas venha talvez dessa nomenclatura, que ela é um pouco confusa, né? Porque a língua geográfica é hereditária ou pode se manifestar de repente? Pode se manifestar de repente. Ela é idiopática, a gente não sabe a causa dela. Você pode ter história familiar de língua geográfica, mas isso nem tem muita relevância, né? Às vezes as pessoas contam isso, o pai, a mãe, eu também tinha, às vezes tenho, a língua do fulaninho é igual à minha. É um achado, simplesmente. Mas aí a gente raciocinava a respeito da dificuldade desse diagnóstico diferencial, justamente porque a nomenclatura às vezes nos confunde. Vê bem, a gente citou a candidíase e aí foi por uma lesão relacionada ao tabagismo, perto das comissuras, que era a candidíase leucoplásica. Aí agora a gente está falando das lesões brancas da língua e a gente puxa a leucoplasia pilosa, que não tem nada a ver com a língua pilosa, mas as duas estão acontecendo na língua. Então, gradativamente, o que acontece nos casos de sensação de queimação da língua? Nós vamos fazer uma live só sobre isso, só sobre queimação bucal, porque é um pepino terapêutico para todo mundo, merece a gente conversar só sobre isso. Acho que vai ser essa semana ainda, para o colega que está perguntando aí. Isso dá pano para manga. E aí então, a leucoplasia pilosa, que não tem nada a ver com a língua pilosa, porque a leucoplasia pilosa é uma placa branca na borda da língua, que pode ser bilateral, e ela está relacionada a um vírus, né, um vírus da família do Epstein-Barr, e aí esse vírus entra dentro da célula epitelial e ela está muito relacionada à infecção por HIV. Então essa lesão ela não exige um tratamento específico, você pode acompanhar o paciente, mas ela é um achado por causa da deficiência imunológica, o paciente acaba ficando mais suscetível à infecção por esse vírus, e aí o vírus induz essas placas brancas na borda da língua, que tem um aspecto um pouco verrucoso, daí que veio o nome de leucoplasia pilosa, por causa dessa superfície corrugada, um pouco verrucosa.
Então, como eu já citei, ela pode ser uma lesão bilateral também. Muito bem, então, para mancha branca na língua, o que é específico da língua? A língua saburrosa, a língua geográfica, a língua pilosa, que pode ou não ser branca, e a leucoplasia pilosa. Além disso, as outras coisas, as outras patologias que são brancas também podem acontecer na língua. Essas são as que são específicas da língua. A candidíase, então, nós citamos ela é mais frequente no palato, ela tem sempre um fator predisponente. Mais recentemente, na literatura, começou a aparecer com mais ênfase o termo candidose, desde que isso foi citado no livro do Neville, mas isso é um termo antigo. Se vocês pegarem o livro de medicina oral do Sones, lá da metade da década de 1980, ele já usava essa expressão de candidose para se referir a candidíase, porque é crônico, não é agudo, mas enfim, na prática não faz muita diferença se a gente vai chamar isso de candidíase ou de candidose. E aí, passando então para uma área assim mais geral e lembrando dessa estruturação que o epitélio tem e dessas formas de reação que o epitélio tem, você ainda pode ter as lesões que são autoimunes e que induzem a produção de ceratina. A principal delas é o líquen plano. Como você vai diferenciar o líquen plano das demais lesões brancas? Bom, o líquen plano ele tem 5 formas de manifestação clínica. A mais comum, a mais frequente é o padrão reticular, que é aquela clássica onde você vê a tal das estrias de Wickham, né, que é como ele fosse rendilhar. O líquen nunca é uma lesão única, ou não costuma ser. Se você vê uma lesão com o aspecto do líquen, quer dizer, levemente eritematosa, com aquele rendilhado branco por cima, e ela é uma só, você tem que suspeitar de lúpus. Foi uma pauta de ontem da nossa conversa, inclusive, lá no final da nossa live a gente acabou falando meio na corrida, mas o lúpus pode ter essa manifestação esbranquiçada na boca, que lembra o líquen plano, só que não costuma ter esse aspecto simétrico, de distribuição igualzinha. A respeito do líquen ser uma doença potencialmente maligna. Wagner, se sobrar tempo a gente fala disso, isso é um tema muito interessante, uma pergunta bem importante. Vamos ver se a gente consegue dar conta do que é branco e aí discute esse aspecto do líquen plano como sendo uma lesão potencialmente maligna. Muito bem, aí então, você tendo lesões simétricas, quer dizer, mucosa jugal de um lado, mucosa jugal do outro, e você observa também bordas de língua, você tem que pensar primeiramente em líquen plano, que é típico da meia-idade. Você vai encontrar líquen plano em pacientes com mais de 40 anos. Você não vai encontrar líquen plano em pacientes jovens. Uma pergunta que apareceu aqui sobre o produto da pasta de dente ardência, né? A gente vai fazer uma live sobre essa questão da queimação bucal e da ardência, né? Especificamente disso, né? Vamos focar hoje um pouco mais justamente nas lesões brancas, para a gente não diluir bastante. A gente vai ter bastante encontro, a gente vai conseguir conversar sobre tudo, sem dúvida. E aí então, se você vê essa simetria de lesão e mais que uma num paciente de mais de 40 anos, você deve pensar no líquen, que é uma lesão eminentemente de diagnóstico clínico, mas na dúvida não há problema nenhum em você biopsiar, porque ela tem um padrão microscópico característico. Ela tem uma característica na lâmina, uma característica histológica que permite o diagnóstico conclusivo. O patologista não vai ter dúvida que ele está frente a uma lesão de líquen plano se essa lesão for biopsiada. Mas é importante lembrar também que ele pode ser amplamente distribuído. Você pode ter líquen no palato, você pode ter líquen na gengiva, inserido inclusive próximos dos dentes, vai parecer com uma gengivite descamativa. Às vezes essa gengivite descamativa é líquen plano ou é lúpus também, tá? Eu tive infiltrado liquenoide na língua com 20 anos, Dr. Jackson Camp que biopsiou. A reação liquenoide, usualmente, ela é induzida por restaurações de amálgama extensas, né? Nem sempre, mas às vezes a causa mais comum, e aí é uma questão de discutir com o paciente a relação custo-benefício, né, de você substituir reconstruções de amálgama
por resina, por coroas, no intuito de melhorar a reação liquenoide quando ela está acontecendo usualmente nessas situações na mucosa jugal. Muito bem, aí você pode ter o líquen em placa, que ele é mais homogêneo, você vai ter esse mesmo padrão de distribuição, que é então relativamente simétrico. O que mais que a gente tem de lesão branca, para não deixar ninguém de fora? Bom, quem é um cara do interior, que nem eu, certamente já viu uma situação como essa. Olha, não tinha cáries e fez reação liquenoide. É um achado raro. Um achado raro. Mas eu dizia, como quem é do interior, como eu, certamente conhece hábitos que os pacientes têm de remédios caseiros, né, e coisas que eles utilizam que são bizarras. E uma das situações que pode provocar uma lesão branca é queimadura. E normalmente essa queimadura acontece pela aspirina, pelo AS. Quer dizer, o paciente com dor no dente, ao invés de tomar o comprimido, ele coloca o AS na gengiva junto do dente, na expectativa de que aquilo alivie a dor. Bom, ácido acetil salicílico. Esse ácido queima a mucosa. Mas como ele é algo assim de baixa intensidade, né, essa queimadura não provoca uma ulceração que destrói a mucosa. Pelo contrário, provoca uma placa branca, uma área branca na região onde o comprimido ficou depositado. Então, aqui a dica é justamente conversar com o paciente, saber dele se ele usou alguma coisa diferente, né? E aí ele invariavelmente acaba relatando. Coloquei o comprimido ali, coloquei uma aspirina. E às vezes essa queimadura ela pode ser muito dolorosa. A gente resolve a dor de dente e a dor da queimadura ali, daquela placa branca, ela acaba incomodando o paciente por mais tempo. Bom, existe uma outra situação onde a gente vai ter lesões brancas, que é a parte então de tumores. Você pode ter o linfangioma, que é um tumor benigno, formado por vasos linfáticos. E o linfangioma, ele tem um aspecto claro, ele tem um aspecto esbranquiçado. Lembrem-se que eu citei antes que não só do interior diz a Grazi, né? Então ela está vendo isso na capital do estado também. Então, o oratol também pode queimar a mucosa? Eu não tenho certeza, porque eu não sei qual é o princípio ativo dele, mas a rigor, tudo que for depositado de forma localizada na mucosa pode sim queimar a mucosa. Em São Paulo também aparece, não é só no interior do Rio Grande do Sul que aparece AS colocado na mucosa. Muito frequente também o uso de álcool. Perfeito, Marcos, perfeito. Muitos pacientes deixam álcool na boca no intuito de aliviar a dor de dente e também faz uma queimadura que pode ser muito intensa, muito marcada, que vai se traduzir de novo como uma mancha branca. Nessas situações todas de queimadura, a chave do nosso diagnóstico diferencial está na anamnese, está em conversar com o paciente. Mas as pessoas realmente colocam de tudo ali no intuito de aliviar e não precisar ir no dentista, ou esperando até o horário de ir no dentista. Falávamos do linfangioma, que é uma lesão que ela corresponde a um enovelado de capilares linfáticos. E às vezes a gente pode ter capilares sanguíneos também, e aí isso dá uma coloração um pouco mais avermelhado quando você tem esse entremeado de vasos sanguíneos junto dos vasos linfáticos. Pode haver um leve aumento de volume, alguns são congênitos, portanto aparecem em criança. A língua é uma localização frequente desses linfangiomas, que são lesões benignas, que não tem cápsula, por isso manipular cirurgicamente às vezes não é muito fácil, porque você não sabe aonde ele termina. Existe uma criolina, também já vi colocar em criolina. Colocar criolina pingadinho dentro do dente, inclusive. Queima mesmo, né? Mata a polpa, deve ser melhor que formicresol. E aí esse linfangioma pode ser levemente elevado e ter esse aspecto que vai ser esbranquiçado. Lembre-se que quando a gente começou a conversar, a gente discutiu essa questão de a lesão ser classificada pela sua patogenia ou pelo seu aspecto clínico. Por isso que a gente tem lesões que às vezes não são tão brancas e que a gente pode discutir a classificação delas, como a gente citou, o Fordyce, citou o sarampo, e o linfangioma acaba encaixando ali. Vocês vão encontrar na literatura, inclusive a sífilis secundária, a fase de placa mucosa, sendo citado
alguém está no corte no som aí. Olha, tem uma colega de Buenos Aires aí nos assistindo. Alguém mais está com problema no áudio? Eu vejo que a imagem do Facebook ela está um pouco mais truncada aqui, ela não está muito nítida. Né? Pessoal que está assistindo no Facebook, a gente está ao vivo no Instagram também, e me parece que a qualidade de transmissão aqui no Instagram está melhor que no Face. A gente teve um comentário, ó, para outro áudio tá bom, então o problema aqui não é do nosso áudio ok. A gente está com uma imagem muito nítida aqui no Instagram e com uma imagem que não está tão nítida assim no Facebook. Então se tiver como, talvez, né, mudar de uma mídia para outra, vai conseguir acompanhar um pouco melhor. Bom, e aí então falávamos dessa questão da classificação e que inclusive em alguns livros vocês vão encontrar a fase secundária da sífilis sendo classificada como uma lesão branca e que na verdade já vamos responder o linfangioma. E na verdade ele é amarelo e ele é uma placa, né? O linfangioma geralmente aparece em bolha, em placa branca, não, sim, é levemente elevada. E ele, na verdade, não é tão branco, né? Ele é um pouco mais desmaiado, assim. Ele não tem aquele branco clássico que a leucoplasia costuma apresentar, né? Ele é um branco um pouco mais acinzentado, a gente poderia dizer. Continua a questão que o Facebook está um pouco atrasadinho ali, né? E a imagem não está com uma qualidade muito legal. A gente está indo melhor aqui pelo Instagram. Bom, aí a gente tem uma outra situação, que é uma doença autossômica dominante, que é o nervus branco esponjoso. Você não falou sobre a cachumba. Se puder falar, a cachumba não é uma lesão branca. A gente poderia, estava na lista de ontem das lesões com manifestação sistêmica, mas na verdade a nossa lista de ontem ela era bem maior, a gente não conseguiu dar conta, né? Juliana, a live de ontem ela tá no Facebook, lá na página do Facebook, e ela fica lá na página do Facebook só até amanhã. Depois ela vai sair lá da página do Facebook. Então por isso que a gente não falou da cachumba ontem, né? Hoje ela não é uma lesão branca, a gente pode retomar ela em algum outro momento. E aí então, o nervus branco esponjoso é essa doença autossômica dominante que ela promove uma ampla área branca na mucosa. Ela pode aparecer já em pacientes bastante jovens. Se houver dúvida, você pode fazer a biópsia, mas é uma lesão que usualmente o diagnóstico ele é eminentemente clínico. Em algumas situações, você pode confundir isso ou estabelecer o diagnóstico diferencial com leucoedema. Não é tão parecido assim, mas é algo que aparece citado na literatura assim, com relativa frequência, a importância desse diagnóstico diferencial. E aí, evoluindo então na nossa lista de lesões brancas, nós teríamos ainda o carcinoma, porque nem sempre ele já está ulcerado, e mesmo quando ele está ulcerado, o carcinoma espinocelular ele pode apresentar áreas brancas. Quando o nervus branco esponjoso aparece em criança, pode haver regressão? Pode, mas não é algo que se observe com frequência. Normalmente os pacientes convivem com o nervus branco esponjoso por toda a vida. E aí, quando o carcinoma está ulcerado, ele não tem esse aspecto de lesão branca, mas ele pode ter áreas brancas associadas, e por o carcinoma espinocelular, né, o carcinoma epidermoide, e por isso então ele aparece sempre citado no diagnóstico diferencial dessas lesões brancas, né? Porque é uma dessas possibilidades que a gente pode ter. Mas talvez o mais importante de tudo, o que mais suscite dúvida, e daí vem então essa frequência com que esse tema ele aparece sempre para ser discutido, seja a questão das leucoplasias. Antes da gente falar especificamente das leucoplasias, a gente precisa estabelecer uma situação que ela pode mimetizar a leucoplasia e talvez seja mas também chama atenção aspectos patológicos das lesões, o caso pode ser semelhantes. Perfeito. Um pouco sobre doença
do enxerto venoso hospedeiro, tá? Vai para a lista depois do câncer de líquen plano. Alguns colegas acabam encaminhando pacientes com ceratose friccional também. Exatamente, Vanessa, é aí que eu vou chegar agora. Perfeito. Morcicate está na lista, se der a gente chega lá também. Tá? Esse não está na lista reserva, que nem está o líquen plano relacionado ao câncer e a doença do enxerto venoso hospedeiro, né? Esse está na lista oficial. Então, essa lesão que pode ser confundida com a leucoplasia e que é muito importante que a gente estabeleça o diagnóstico diferencial é a ceratose friccional ou hiperceratose friccional, como vocês queiram chamar, depende de onde isso está sendo estudado. O que acontece? Na ceratose friccional, você tem um trauma de baixa intensidade mecânico atuando sobre a mucosa. E tem que ser de baixa intensidade, porque se ele não for de baixa intensidade, vai ulcerar, vai abrir ferida. Aí, isso vai atuando e dá tempo, então, da mucosa se adaptar. E como o epitélio se adapta? Bom, isso é o início justamente dessa nossa conversa. Ele vai se adaptar produzindo ceratina, que vai ser a forma de defesa dele. Ele vai se tornar mais espesso. E esse aumento da espessura do epitélio é que normalmente acaba se traduzindo como uma mancha branca. Nem sempre o aumento da espessura do epitélio é ceratina. Você pode ter o aumento da camada intermediária, que é a acantose. Você pode ter essa ceratina se manifestando com distúrbio de maturação, quer dizer, você vai ver núcleos de células lá na camada descamativa, isso chama paraceratose, e não deve mais ter núcleos lá, você deve ter só a ceratina, né? Só o que sobrou da célula impregnada de ceratina. Você pode ter hiperparaceratose, onde você tem a camada de ceratina mais espessa com a presença dos núcleos lá. Você pode ter hiperparaceratose e acantose, uma hiperplasia epitelial. Tudo isso vai se traduzir como branco. Tudo isso vai se traduzir como uma dessas variantes dessas lesões brancas. Só que aí você tem um agente causal. Você tem algo determinado ali. Pode ser a borda de um dente, uma restauração que está mal adaptada, uma coroa protética que está mal adaptada. O mais frequente é com dentaduras e com próteses parciais removíveis, usualmente associado ao flanco dessas próteses. Então, ela está pegando um pouquinho, né? Não está pegando aquela maneira mais forte, mais agressiva. Às vezes o paciente não está com dor intensa e aí ele vai acomodando. Graus de displasia nas leucoplasias em relação à transformação maligna. Vamos chegar lá. Aí você tem a situação de que esse epitélio se adapta e aquela placa branca fica estabelecida ali na mucosa. Muito bem. Isso então é ceratose friccional. Por que a gente precisa diferenciar isso de leucoplasia? Bom, a primeira razão e a mais importante de todas é justamente quando a gente vai para a patogenia das lesões, porque são lesões absolutamente diferentes na sua origem. E isso vai resultar de mudanças no seu comportamento também. Então, o que acaba acontecendo na prática na maioria das vezes? Quando a gente vê uma mancha branca isolada dessas, a gente, muitas vezes, fica extremamente preocupado, porque a gente sabe que pode ser uma leucoplasia. Nós estamos começando a trabalhar o nosso processo diagnóstico diferencial. Tá? A gente raspou, não saiu, não tem padrão rendilhado, não tem simetria, então a gente está excluindo a possibilidade de ser candidíase, de ser líquen plano, de ser lúpus. Aquilo apareceu de repente, é um paciente idoso, então não deve ser nervos brancos esponjosos também. O paciente não fuma, não é na comissura ali para ser candidíase leucoplásica, não é aquela área toda branca no palato duro com aqueles pontinhos avermelhados que é a estomatite nicotínica, que aí então o paciente precisa ser tabagista para ter a estomatite nicotínica, né? Senão ele não vai ter. E aquele pontinho avermelhado no palato é a saída do ducto da glândula salivar acessória, nada disso. Mas você viu a placa branca ali. Você, num primeiro momento, pensa em leucoplasia, eu não sei porquê, mas é assim que as coisas acontecem, né?
Se a gente vai, é uma leucoplasia e leucoplasia vira câncer. Bom, aí, pessoal, a gente precisa organizar esse raciocínio. Leucoplasia, por definição, é uma mancha branca idiopática. Você não sabe a causa. Embora a gente possa fazer um raciocínio que é correto. Se você tem um paciente tabagista e ele tem manchas brancas, você pode fazer a relação de causa e efeito dessas manchas brancas dele com o tabagismo. Se o paciente não é tabagista, você vai trabalhar com a possibilidade de que essa lesão é efetivamente idiopática. Não tem uma causa para ela estar se manifestando lá. No caso da ceratose friccional, você tem uma lesão reacional. Você tem um estímulo atuando ali. O que você precisa fazer? Remover a causa, no caso da ceratose friccional, e acompanhar a evolução do caso. É muito importante a gente ter esse processo de diagnóstico, né? Você determina um diagnóstico presuntivo, um diagnóstico provisório, institui uma medida terapêutica e acompanha. Você tem que olhar o resultado que deu, por mais óbvio, por mais evidente que seja aquele diagnóstico para você. Porque essa é a maneira de você saber se realmente deu certo o seu diagnóstico, mas é também a possibilidade de você corrigir, de você alinhar de novo a rota e aí definir se precisa ser mudado ou não. Leucoplasia igual acompanhamento? Vamos chegar lá agora na sequência. A pergunta extremamente importante. Muito bem, você definiu que é uma ceratose friccional e isso você precisa fazer um exame físico um pouco diferente daquele exame físico tradicional que a gente faz no consultório para cárie, doença periodontal, que a gente manda o paciente abrir a boca e ainda diz para ele não mexe, né? E examina ali com o odontoscópio, com a sonda exploradora, com o paciente estático. Se você quer procurar a causa de uma ceratose friccional, você tem que lembrar que a boca movimenta o tempo inteiro, que a língua não para, que as pessoas falam, mastigam, e aí você vai ter áreas de atrito que podem estar distantes quando você está examinando o paciente de boca aberta. Então você precisa manipular as estruturas, precisa tracionar a língua, procurar onde é que pode estar encaixando aquela mancha branca que ele tem na língua. Você tem que manipular o lábio, manipular a região jugal, fecha um pouquinho para poder distender as mucosas. E aí você procura a causa da ceratose friccional quando ela não é evidente. Porque se é uma borda de dentadura ou de PPR, é evidente a relação ali. Ele não precisa de acompanhamento de estomatologia, precisa de um ajuste protético, de uma prótese nova. Claro, vai precisar do acompanhamento para tratar a placa branca, né? Na verdade, a gente está ganhando atendimentos aí, né? Você vai fazer a prótese nova, mas você vai fazer o atendimento de estomatologia também para resolver a ceratose friccional. Não era ceratose friccional, não tem agente causal. Bom, excluiu essa hipótese. E aí o diagnóstico de leucoplasia é por exclusão? Sim, o diagnóstico de leucoplasia é por exclusão. Inclusive, o conceito da Organização Mundial da Saúde ele é muito interessante, né? Ele diz que a leucoplasia é uma mancha branca que não pode ser diagnosticada como nenhuma outra, ou confundida como nenhuma outra lesão conhecida. Então é sim um diagnóstico por exclusão. Aí vem o segundo ponto dessa jogada. É aquela lembrança remota que eventualmente a gente tem de que leucoplasia vira câncer. Pode, mas pode não. O primeiro ponto é a gente saber que para o cara ter câncer de boca, ele não precisa ter leucoplasia. De maneira nenhuma. Ele pode começar a fazer alteração genética direto e já começar a lesão. E aliás, a maioria dos pacientes é assim. Na maioria dos casos, você não vai ter a formação da leucoplasia e a ocorrência do câncer de boca. O paciente já começa fazendo câncer de boca. Bom, aí vem segunda mordiscada causando mancha branca, ceratose friccional, Marcos. Precisa corrigir o mordiscamento ali, ceratose friccional, isso não é leucoplasia. Aí então, você diagnosticou a leucoplasia e está com esse pensamento de malignização dela. Isso é frequente? Não. Estatisticamente, isso não é frequente. Você vai encontrar na literatura, e aí é bizarro os números, né? Desde 0,3%
de prevalência de leucoplasias que sofreram transformação maligna até lá 9%. Então isso é uma amplitude muito grande, porque o 0,3 cabe muitas vezes até o 9%. Mas acontece que você não consegue determinar o risco individual para aquele seu paciente. Isso sempre é ruim. Você diz para um paciente que o risco é 0,3% e ele faz o carcinoma. Para ele foi 100%. Não adiantou nada essa estatística tão dilatada assim. Aí vem a questão da conduta. Então, como você vai fazer com o paciente que tem leucoplasia? Há várias formas de abordar isso na literatura. O mais importante é o seguinte, você não pode confiar na biópsia como fator de prognóstico. Quer dizer, se você tiver, e também você dificilmente vai receber de um patologista um laudo dizendo que aquela mancha branca, o diagnóstico histopatológico de leucoplasia, porque leucoplasia é um termo clínico. Alguns patologistas, por escola, eles escrevem no laudo lá, achados histopatológicos compatíveis com o diagnóstico clínico de leucoplasia. Caso contrário, você vai receber a descrição microscópica das alterações que você tinha lá. Paraceratose, acantose, hiperparaceratose, e aí você pode evoluir no processo, que é quando você começa a ter atipia celular. O que é atipia? É uma célula diferente da outra. O epitélio é uma parede de azulejos, ele é monótono. Quando você começa a ter diferença entre as células, você tem atipia. Você pode ter mitoses atípicas, a célula está grandona e a cromatina dela está com um aspecto todo diferente lá dentro. Uma célula, em vez de sofrer a mitose, vai ser 2, ela acaba daqui a pouco originando 3. Você pode ter a perda de polaridade celular. O compartimento genitor do epitélio é a camada basal, é lá onde ele duplica, e a célula vai em direção à superfície. Aí daqui a pouco você vê células em diferentes estágios de maturação misturadas no epitélio. Isso é perda da polaridade celular, ela perdeu o GPS, ela está indo para o lado errado. Toda essa riqueza de informações, elas podem vir estar presentes, descritas nesse laudo histopatológico. O que eu quis dizer antes é que isso não é fator de prognóstico para que você confie que esse paciente pode ter alta. E aí a gente tem várias justificativas. Primeiro, você pode ser que o patologista tenha feito uma análise seriada da leucoplasia, se você removeu toda ela. Se você fez uma biópsia total e ele fez a análise seriada, vai ser muito mais fiel. Mas por outro lado, existe um conceito que é antigo, é dos anos lá de 1950, e que às vezes ele fica um pouco esquecido, às vezes ele volta à tona, que é um conceito que fala em malignização, trava-língua, malignização de campo. E é um dos grandes problemas, por exemplo, porque que a gente não tem um controle claro, efetivo, com citologia esfoliativa para a mucosa bucal. Porque o campo é muito grande, você tem diferentes mucosas que podem estar reagindo de maneira diferente e em diferentes momentos. Então você faz a biópsia da leucoplasia que está na borda da língua do lado direito e não sabe o que está acontecendo na mucosa jugal do lado esquerdo, e não sabe o que está acontecendo no assoalho bucal, que é ainda mais sensível porque é uma mucosa mais fina que não é ceratinizada. Portanto, de novo veio a queixa do som aí, pessoal. Galera, tá escutando? Quem tá escutando, dá um certinho aí. Não? Ninguém tá escutando? Quem tá escutando aí, dá um like. Ó, voltou o som lá pro Marcelo, beleza. Então, pessoal, ó, mais um certinho. Então aí, você tem uma série de descrições microscópicas da leucoplasia, e mesmo que elas sejam tranquilas, a minha resposta para a pergunta anterior lá é sim, esse paciente deve continuar em controle. Mesmo que você tenha feito a remoção total, mesmo que o laudo seja favorável. Existe um trabalho do grupo de pesquisadores da Escandinávia, ele chama Holmström. Eles acompanharam lesões por bastante tempo, lesões brancas. E aí ele viu, né, um trabalho intenso, né, alguns pacientes foram acompanhados por mais de 20 anos, e ele viu lá que o principal fator de prognóstico era se o padrão era misto, leucoeritroplasia, isso aí já se sabia, mas a segunda questão que ele conseguiu demonstrar é que realmente a biópsia não é um fator de prognóstico confiável.
É um fator de diagnóstico, mas não de prognóstico confiável. E que lesões com mais de 2 centímetros por 1 costumam ter um prognóstico pior. Então, invariavelmente, eu acho sim que esse é um paciente que a gente deve acompanhar, a gente deve manter um controle dele. Aí, nesse mesmo laudo, você recebe o diagnóstico de displasia epitelial. Bom, quando você tem displasia epitelial, você tem as atipias manifestadas de forma mais intensa. E você pode quantificar essas displasias epiteliais e graduar elas. A questão é, quando você tem uma displasia epitelial severa, você tem um carcinoma in situ. E aí você vai ter a formação de pérola de ceratina no meio do epitélio, você vai ter a estrutura epitelial toda ela desorganizada, você não tem mais a estratificação típica lá onde você consegue diferenciar a camada basal, a camada intermediária, a camada superficial. E aí então o que é um carcinoma in situ? Que vai ser uma lesão branca também, usualmente leucoeritematosa, vai ter áreas vermelhas também. Existe um professor de patologia no Chile, chama o professor Gigu. O professor Gigu diz que o carcinoma in situ é um tumor, é uma lesão, né, que falta 5 minutos para ser um carcinoma. Quer dizer, está faltando só ele invadir o tecido conjuntivo. Ele tá ainda, você tem todas as alterações malignas do carcinoma, só que ele ainda está dentro do compartimento epitelial. Logo abaixo da camada basal, você tem a membrana basal, que é uma estrutura do tecido conjuntivo. É isso que caracteriza a malignidade. Quando uma celulinha pula, passa para membrana basal, porque isso é infiltração. E aí, quando tem infiltração, é maligno. Aí, então, quando você recebe o laudo de displasia epitelial severa ou de carcinoma in situ, esse paciente tem que ser encaminhado para o cirurgião de cabeça e pescoço ou oncologista, e ele deve ser tratado como se fosse um carcinoma, como se a lesão fosse maligna já, porque você não pode ter certeza que ali para diante ou aqui para cá, enfim, a qualquer distância daquela área da biópsia, você já não tenha essa infiltração, porque você já tem todas as características do carcinoma ainda dentro do compartimento epitelial. Talvez então essa seja o grande temor que a gente tem de fazer o diagnóstico diferencial das lesões brancas. Mas vê bem, nessa lista toda, né, a gente só citou leucoedema, ainda teria mais alguma outra situação um pouco mais rara. Mas vê bem, seguir a semiotécnica, fazer essa diferenciação, não ficar estressado com o grau de displasia moderado, geralmente evolui. Sim, se o paciente mantiver os fatores predisponentes, principalmente se ele não parar com o tabagismo, ele tem uma chance grande de evoluir sim. Aí a gente muda um pouco essa questão do fator de prognóstico, porque aí a gente não está falando daquelas alterações singelas que normalmente aparecem nas leucoplasias, né? No momento que você tem displasia epitelial, o cuidado, o acompanhamento e a definição das condutas, ela tem que mudar. Porque o cara já subiu um degrau a mais para fazer o carcinoma. Pessoal, a gente está chegando bem no fim, a gente tem mais 2 minutinhos só. Quando o paciente apresenta displasia leve e moderada, acaba optando por remover a lesão por completo e manter a preservação trimetal. Perfeito, Vanessa, justamente. Essa é uma excelente conduta, né? Remove tudo e faz o acompanhamento muito de perto, muito de perto. Aí sim a gente está fazendo prevenção do câncer. É diferente quando a gente faz exame num monte de gente procurando lesão pequena. Isso é diagnóstico precoce. Nesses casos de displasia tratados dessa maneira, você está prevenindo que a lesão evolua. Aí sim a gente está fazendo prevenção do câncer de boca. Olha, a Helena, nossa aluna também de tempo aí, está sempre junto conosco aí. Grande abraço, Helena. Carcinoma in situ, carcinoma invasivo. In situ não invadiu ainda. Invasivo são todos os outros, né? A integridade é da membrana basal, Marcos. A camada basal, essas são coisas diferentes. A camada basal ela é uma estrutura do epitélio. Para ser maligno tem que... Vamos de novo. A camada basal é uma estrutura do epitélio. Para ser maligno ele tem que passar a membrana basal, que é uma estrutura do tecido conjuntivo. Rapidinho, no minuto que falta, questão do líquen, que eu fiquei devendo, com a carcinogênese. Isso é polêmico, é controverso. O que se sabe é que o paciente que tem líquen plano, ele tem mais chance de ter câncer de boca que o paciente que não tem líquen plano, o que não significa necessariamente que o líquen sofra transformação maligna. Como assim? Bom, o líquen acelera o turnover celular, acelera a velocidade de renovação do epitélio.
Cada vez que tu duplica uma célula, tem chance de errar o DNA, ou do DNA sofrer falhas nessa transcrição. O câncer é uma doença genética, não quer dizer que seja hereditária, ele é uma doença genética, ele está relacionado à alteração no DNA. Como você tem muito mais mitoses acontecendo nesse processo do líquen plano, porque ele induz isso, teoricamente esse paciente tem chance de formar ou de ter câncer. É como se ele tivesse um cartão a mais da loteria para ser sorteado. E aí então houve assim uma acomodação semântica, que o líquen passou a ser descrito então como uma condição cancerizável e não uma lesão cancerizável.